programa. E hoje eu vou conversar também com o presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Vamos falar sobre aquelas leis que pegam, as leis que não pegam e as leis absurdas que nós temos. Dr. Luiz Flávio Durso, por favor. Doutor Luiz, você viu que você, agora eu entendo porque a sua mulher fica ali atrás te vigiando. Você levantou, veio até aqui, as gatinhas todas... Não é verdade. Vocês são casados há quanto tempo? 20... Você não sabe? 20 anos. 20 anos. Eu me atrapalho com números. Eu fui fazer direito para fugir da matemática, então eu tenho uma dificuldade. Sei. Tá, só números que atrapalham? Em que mês vocês casaram? Fevereiro. Não. Errei. Já é emoção de estar no seu programa. Foi janeiro. Foi janeiro. Eu não é para ver se ela estava atenta. Números. Para ver se ela estava ligada. Muito bem. Tem 4 filhos, né? 4 filhos. O nome dos filhos você lembra? Lembro. Ou vai ter que fazer... Como é? Luiz Flávio Borges Durso, Direito Criminal na Atualidade, Jurídico Atlas. Vou mostrar aqui. Tá? E tem um outro ali que é de responsa. Olha aqui. Segunda edição, aquilo que a mãe da Raquel de Queiroz falava para ela. Minha filha, escreve livro que fique em pé, que pare em pé. Escreve livro fininho, não. E tá aqui, olha, Luiz Flávio Borges Durso, também editado pela Jurídica Brasileira, Coletânea da Legislação Criminal Brasileira. Tá aqui. Aliás, deixa eu Só área criminal. Só área criminal, não, claro. Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Mas eu digo, se fosse das outras áreas também, tinha que vir com um caminhão. Não cabia aqui dentro. Agora, a gente vê muito na legislação americana, por exemplo, legislação criminalista americana, que muitas vezes os advogados se baseiam para conseguir uma coisa, ou para conseguir uma sentença do juiz, ou uma opinião do juiz, em jurisprudência firmada anteriormente. Segundo o caso de Warden versus o Colorado em 1890 e tal, e o juiz geralmente acata, né? No Brasil existe isso também? Existe. São julgados, é a jurisprudência. A diferença é que lá tem uma força maior. Pois é. E isso aqui, eu sei que aqui também você o comando firma... é a lei. É a lei. Mas as decisões dos tribunais vão norteando as futuras decisões também. Mas não é aquele negócio que aqui, quer dizer, firmou jurisprudência, está marcado que é assim. Mas o juiz pode não... Pode, perfeitamente. Não levar Inclusive, a discussão da chamada súmula vinculante. Quando o Supremo Tribunal Federal decidisse sobre uma matéria, engessaria toda a estrutura do judiciário e ninguém poderia decidir de forma diferente. Isto na área criminal é temerário, porque a área criminal, cada caso é um caso, quem está sendo julgado é o homem, tem que se esmiuçar a alma humana, não dá para compartimentar aquilo como se fosse um botão de computador a expelir uma sentença. Agora, você é advogado criminalista na área da promotoria ou na área da defesa? Você é um promotor... Eu sou advogado de defesa, principalmente. Excepcionalmente, atuo junto com o promotor na acusação. Mas não gosto. É alguma coisa mesmo de vocação. Eu acho que a tendência profissional minha foi para a defesa e eu vim trabalhando nessa área e me sinto muito mais confortável, mas trabalho melhor na tribuna da defesa. Vou fazer uma pergunta meio cabeluda, mas acho, nesse momento aí que tem tanta gente se posicionando por causa da violência, que às vezes faz as pessoas até raciocinarem de uma forma um pouco torta, mas enfim, vou perguntar, você é a favor ou contra a pena de morte? Radicalmente contra. Contra, né? Basicamente por 5 motivos. Primeiro, erro judiciário. Diariamente os tribunais erram, né? Porque a justiça é dos homens, o homem é falível, etc. Segundo, porque eu não acredito na ausência de proporcionalidade da punição. Se o indivíduo comete um crime e tem a pena de morte, se ele cometer 2, 3, 10, a pena é a mesma. Nada o faz parar.
nada o estimula a parar. Então, a ausência de proporcionalidade entre a conduta e a resposta penal, isto... matar um, já matou. Exatamente. Como nos Estados Unidos, quando botaram a pena de morte para sequestro, as pessoas matavam as vítimas de sequestro com mais facilidade, porque já estava condenado à morte mesmo. Exatamente. Bom, segundo, terceiro. Terceiro, filosoficamente, fica difícil sustentar e o Estado dizer, se você matar alguém, eu te mato. Você não pode matar, mas se matar, eu posso lhe matar. Quer dizer, Um estado de terror. Há também um aspecto de que já somos em três. Em todos os países onde a pena de morte foi instituída, ela não representou uma redução na criminalidade. E depois, representou? Isto oscila, mas não é fator determinante que a implantação da pena de morte efetivamente traga a redução da criminalidade. E finalmente? Finalmente, se nós implantássemos pena de morte no Brasil, quando tivéssemos uma única pessoa condenada à morte, as mesmas vozes que clamaram pela sua punição, certamente iriam às ruas pedir a sua clemência. Então, eu não acredito na pena de morte. Agora, você sabe que tem um estudo feito nos Estados Americanos, onde a pena de morte é executada de forma mais imediata, quer dizer, onde não tem tantas apelações, ou as apelações andam com mais rapidez, diminuiu mais acentuadamente o índice de assassinatos, de homicídios, etc. Você acha que isso pode influir também? Eu estou falando lá. Eu não acredito. Não, né? Eu não acredito. Aliás, tem uma aberração que é a China hoje. A China, no ano passado, executou 2.400 e poucas pessoas em processos que demoraram 2 semanas. Gente que passou cheque sem fundo foi acusado, condenado, sentenciado e executado em 2 semanas por ter passado cheque sem fundo. Ou, eventualmente, por ter escondido uma gravidez. Essa é a China eu falei, que está aí. aliás, comentei isso, cheque sem fundo e adultério. Quer dizer, no Brasil tinha gente que era condenado 2 vezes, direto. 2 tiros. Pá, pá! Mas também eu acho que o chinês, a pessoa rouba 1 quilo de arroz é condenada à morte, né? Quer dizer, eu acho que tem uma... Não é que você vai dizer, não, a visão do oriental é diferente. Mas é que são 1 bilhão e 400 milhões, né, de pessoas. Isso deve modificar um pouco a visão que as pessoas têm da morte. O regime também. O regime. Mas a quantidade também, quanto até estouraram uma piada que o Mao Tse-tung, quando o Mao Tse-tung era o primeiro-ministro, enfim, que disseram para ele, olha, ministro, Israel acaba de invadir a China. Ele falou, em que hotel eles estão? Porque era uma coisinha tão mínima diante daquele absurdo de gente que eu acho que é difícil eles conscientizarem do terror que é você matar uma pessoa. Mas é uma barbaridade, porque independente da quantidade, são vidas humanas, não importa quantas existam ali, cada uma deve merecer uma atenção toda especial, inclusive do Estado. Mas não acontece isso. E também uma coisa que eu acho um absurdo é que os direitos humanos não conseguem atuar na China. É verdade. Não é verdade? Tentam e não conseguem. Hoje mesmo, hoje eu estava vendo uma matéria de um chinês que é americano, chinês-americano, que quis ir a Hong Kong, e como ele é um ativista pelos direitos humanos, não deixaram ele entrar e não explicaram por quê. Em Hong Kong, hein, que tem, entre aspas, independência de Beijing, mas no fundo parece que não tem. Vamos falar um pouco aqui de nós e dos absurdos de algumas das nossas leis. Qual é a pena mínima de reclusão para quem vende criolina falsificada? Isso é muito interessante, João. João, veja o seguinte, o país, quando começou a assistir à falsificação de remédios, imediatamente o legislador veio e disse, agora eu vou resolver o problema da falsificação de remédios, vou transformar isso em crime hediondo. Aumentou a pena mínima de reclusão de 10 anos e transformou em crime hediondo. Só que dentro desta lei, esse iluminado legislador incluiu o cosmético e o material de limpeza. Criolina. Portanto, hoje, falsificar criolina no Brasil é crime hediondo. E dá 10 anos. Pena mínima de reclusão de 10 anos. Homicídio, qual é a pena mínima de reclusão? Pena mínima, 6 anos. Portanto, no Brasil, a criolina tem mais importância que a vida humana para esse legislador. Quer dizer, o sujeito entre falsificar a criolina e matar o dono do armazém, é melhor ele matar o dono do armazém. Ele está sujeito a uma pena mínima de 6 contra uma pena mínima de 10 e ainda crime hediondo. A criolina. Assédio, tem uma coisa interessante, por exemplo, aqui, que é
molestar cetáceos. De 2 a 5 anos. O que é esse assédio sexual à baleia? Cara, olha, ô baleiazinha gostosa, vem cá. A baleia não quer? 2 anos. Roubar flor mas no tá na jardim. lei, tá na lei. Tá na lei e a gente não consegue. Você pode dizer o entender nome que é. desses legisladores que fizeram... Não, na verdade é lei posta, é lei vigente. O legislador, porque isso é um processo, tem um Você projeto não sabe quem inicial, foi recebe emenda. Esse legislador aqui, por acaso, não tem uma fábrica de criolina, esse que diz assim. Nós podemos até descobrir a origem, mas esses projetos recebem uma série de emendas. Então, isto, lamentavelmente, é obra de um conjunto. Né? É, um conjunto caprichado. Não, faltou uma coisa aqui. Tá. Criolina e também detergente de tal. O cara vai botando. Mas essa história de molestar cetáceo é um problema, porque o aluno pergunta: mas professor, isso é crime? Eu digo, molestar cetáceo. E o que é molestar cetáceo? Eu digo, não sei. Deve ser alguma coisa como isso que você falou aí. Bulinar a baleia. Vai lá e coisa. Tava bulinando a baleia. Vai. Cana. Ou golfinho. É. Roubar flor de jardim é crime? É crime ambiental. E uma barbaridade maior. Dá quanto? Dá quanto? É de 1 a 6 meses. Mas uma barbaridade ainda maior. Por uma flor? Se o indivíduo está andando na calçada, ele tropeça e pisa na begônia que está enfeitando o jardim lá, e é público, ele comete crime. Mesmo que aquilo seja sem querer, mesmo que o crime seja culposo. O legislador, ele previu não só o dolo, quando ele tem intenção do crime, mas quando ele, por culpa, sem querer, comete o crime. E Ele botou isso, o legislador colocou isso. Está na lei vigente hoje. Mesmo se empurrar, Se ele tropeçar e pisar na begônia, ele comete crime ambiental. vai gostar de begônia assim no inferno. Se o sujeito foi empurrado num canteiro. A mesma coisa. Mas quem é o culpado? É quem empurrou ou quem caiu? É quem cometeu a conduta final ali de lesionar. Mas aí o ilustre advogado de defesa, como é que você defenderia? Você não atacaria, não acusaria quem empurrou? Depende. O outro vira apenas um instrumento Não, do... depende quem seria o meu cliente. Vamos começar direito. Se o meu cliente fosse o que caiu no canteiro, eu trabalharia com essa tese. Se fosse o outro, eu trabalharia com a outra tese. Diz que Tá o bom, Rui Barbosa... então qual é a tese do outro, do que empurra? Não, que a conduta foi deflagrada pelo que empurra. Pois é, mas se você está defendendo o que empurra, Não, que o que empurra não, jamais teria interesse em lesionar a planta ou atingir aquele canteiro. Ele se limitou a dar um pequeno empurrão no indivíduo que, por conta própria, resolveu cair. olha... Esse é o problema dele. Seria mais ou menos isso. Mas eu acho que esse seu cliente na China, ó, pá! Diz que Rui Barbosa, uma vez, foi a um tribunal de manhã, defendeu brilhantemente uma causa e ganhou. E à tarde ele volta perante o mesmo tribunal e defende a causa totalmente inversa. E aí os juízes disseram, mas doutor Rui, tenha paciência, o senhor veio de manhã, saiu vitorioso e agora vem com...